Nesta sexta-feira, dia 19 de agosto, é celebrado o Dia do Orgulho Lésbico. A data foi escolhida em homenagem à primeira grande manifestação de lésbicas no Brasil, que ocorreu em São Paulo em 1983. O CNN no Plural de hoje vai trazer a discussão sobre os estereótipos e o preconceito enfrentados por essas pessoas e reforça suas principais reivindicações. A reportagem é da Soraya Lawande e a produção da Carol Raciunas e Thalita Amaral. Eu percebi que eu gostava de mulher, achei que eu gostava de mulher e de homem. Depois fui entendendo que eu gostava só de mulher mesmo. O processo de autodescoberta da Fernanda não foi fácil. A escola teve um papel importante nessa fase. Foi lá que ela pôde falar sobre diversidade. Quando eu vou para o ensino médio, eu tenho discussões sobre sexualidade, eu tenho discussões sobre sociologia, outras coisas. Então, acho que isso me fez perceber que existiam outras possibilidades e que eu também gostava de outras coisas. A importância de celebrar o Dia do Orgulho Lésbico em 19 de agosto fica clara ao ouvir a história da Fernanda e de tantas outras mulheres sobre a invisibilidade lésbica. Meu problema hoje é quando eu ando na rua com a minha esposa e aí as pessoas olham, as pessoas questionam, as pessoas fetichizam muito, né? Então são duas mulheres, então quero participar. Uma britânica que viveu entre 1791 e 1840, chamada Anne Lister, é considerada a primeira lésbica moderna do mundo. É conhecida por seu diário codificado, contando suas aventuras amorosas, que inspirou o livro, filme e a série mais recente, Gentleman Jack. No Brasil, 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, realizada em 2019. Esta foi a primeira vez que esse dado foi coletado entre a população brasileira. Consideradas apenas as mulheres brasileiras, somente 0,9% dos participantes da pesquisa declaram-se lésbicas e 0,8% bissexuais. Era bem aqui nesse endereço, na Bela Vista, onde um dia funcionou o Ferros Bar, que marcou toda uma geração de mulheres lésbicas em São Paulo. Aqui elas eram bem recebidas e, por isso, foi um importante ponto de encontro e socialização dos anos 60 até os anos 90. Naquela época, o Brasil vivia uma ditadura civil-militar e a presença de lésbicas em espaços públicos era praticamente impossível. Mas se lá elas eram aceitas, se manifestar, aí já era demais. Foi a proibição da venda de um folhetim lésbico feminista que discutia política, que gerou, em 19 de agosto de 1983, a primeira manifestação protagonizada por lésbicas contra a discriminação. O GALF, que era um grupo lésbico feminista, começou a vender ali o Xana com Xana, que era um periódico, um folhetim lésbico feminista que discutia sobre política. Obviamente, os donos do bar não gostaram que elas começaram a vender ali o Xana com Xana e falaram, olha, se vocês quiserem vir aqui como clientes, tudo bem, mas não podem vender o folhetim aqui. Depois disso, esse grupo, o GALF, que era encabeçado pela Roseli Roth, nessa época, organizaram ali um levante, que foi isso. Foi dia 19 de agosto de 83. E no Dia do Orgulho Lésbico, o que há para se comemorar e as reivindicações dessa comunidade? Tem alguém olhando para elas? É importante a gente estar se reafirmando sempre, né? Nesse mundo que deixa a gente invisível mesmo, assim, como mulheres e como mulheres lésbicas. Ainda tem todo um processo de conquista de direitos, de conquista de visibilidade, de tomar os espaços. Existem as mulheres lésbicas que são mais masculinas e elas têm todo o direito de estar, mas existem as mulheres lésbicas que são femininas, nem toda mulher masculina é lésbica, mas assim, não se enxerga essa pluralidade, acha que só existe um tipo, acha que... E aí tem uma série de preconceitos, né? Então, é falta de homem, quer ser homem, então tem uma série de coisas. Então acho que é importante a gente pensar para poder dar voz às questões, para poder pensar nos problemas, em soluções, para poder dar visibilidade a várias formas de ser lésbica mesmo. E
a nossa querida Letícia Vidica, apresentadora e idealizadora do CNN no Plural, está aqui comigo hoje no estúdio. Você encontra ela no CNN Nosso Mundo também. Lê, boa noite, bem-vinda aqui ao Prime. Boa noite, sempre bom estar aqui com vocês. Muito bom. Olha, a gente acompanha essa reportagem, né? Porque o mês de julho é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+, pelo mundo. E aqui no Brasil, a gente tem agosto como esse mês escolhido para erguer essa bandeira lésbica e olhar mais a fundo esse grupo na comunidade. Explica pra gente por quê, Lê. Você falou bem, esse é o mês da visibilidade lésbica. Na sexta-feira próxima, agora, a gente vai comemorar o Dia do Orgulho Lésbico, só que no fim do mês a gente tem uma outra data importante, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. São duas datas que estão buscando pelo quê, Rô? Luta por direito, por igualdade, por uma palavrinha importante, que é a visibilidade. Queria até te contar uma história. Só em 2008, a letra L do LGBTQIA+, foi para frente do G, porque antes era GLBT. E o que se queria com isso? Trazer visibilidade, porque mesmo dentro do movimento, as mulheres lésbicas sofriam e sofrem ainda hoje um certo apagamento. E isso luta-se por resistência há muito tempo. Então, e também é um reforço, né, de trazer o L para frente, também tentar reduzir o machismo, né? Porque os homens mesmo, quando a gente está falando da questão de orientação sexual, o G estava na frente, né? E são tantas violências sofridas que eu até preparei aqui uma arte que eu queria trazer para vocês. Vamos lá. Para mostrar alguns dados aqui, ó. A gente tem uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão que fala sobre o lesbocídio no Brasil, que é o homicídio de mulheres lésbicas. E traz dados alarmantes. 89% dos assassinatos são causados por homens. Mais uma vez, um machismo e aquele sentimento de posse, né, sobre as mulheres. 35% desses assassinatos foram cometidos por alguém com vínculo afetivo ou familiar. Um pai, um tio, um irmão. E o que dói mais, 29% dentro de casa. Um lar deveria ser seguro, mas essas pessoas ainda sofrem a não aceitação das suas famílias, né? E aqui do outro lado a gente tem um estudo inédito, que é da gestão Kairos, que fala sobre o mercado corporativo. Quando a gente olha para o mercado corporativo, só 1% das mulheres se autodeclaram lésbicas. 1,4% são mulheres que se declaram bissexuais. 29,5% são mulheres heterossexuais. A conta aqui não está dando 100% e não é por acaso. Sim. Porque metade desse número é composto de homens. Então, o mercado corporativo ainda é muito masculino e heterossexual também, né? E aqui eu trouxe algumas dessas violências, mas as violências, elas também são outras e perpassam corpos. Eu estou aqui falando da importância do orgulho lésbico. Eu sou uma mulher preta, mas eu sou heterossexual. Algumas violências me atravessam. O machismo e o racismo. Mas se eu fosse uma mulher preta e lésbica, 3 opressões, né? O racismo, o machismo e a homofobia. Então, a gente foi ouvir agora, hoje mais cedo, a gente ouviu a Liliane Rocha, que é CEO da gestão Kairos, e que ela explica muito bem para a gente o que é essa questão da interseccionalidade nessa luta lésbica. Vamos ouvir um pouquinho? Quando a gente fala, por exemplo, da mulher lésbica, temos uma questão do ser mulher, de gênero, e do ser lésbica, de orientação sexual. A gente consegue, portanto, presumir que essa pessoa, no dia a dia na sociedade, está lidando com questões relacionadas a misoginia, machismo, feminicídio e a questões relacionadas a LGBTfobia, lesbofobia. A mesma coisa quando falamos com mulheres de mais de 50 anos. Provavelmente estão lidando com a questão de gênero e de edadismo, etarismo. Mulheres que são pessoas com deficiência, questão de gênero e questões relacionadas a capacitismo. Por isso, para que a gente avance na agenda de diversidade e inclusão, é fundamental falar sobre interseccionalidade. Muito legal a gente entender melhor isso. Agora, Lê, depois desses dados que você mostrou super importantes, impressionantes também, e também pensando, né, num mês tão simbólico como esse, orgulho significa o quê? Olha, tá aí uma coisa interessante. Orgulho, eu fui ouvir hoje algumas pessoas, né, algumas mulheres lésbicas, afinal o lugar de fala é delas, né, eu tô aqui como uma aliada. Orgulho significa se amar, significa resistência, significa luta, e significa reforçar a existência. Essas pessoas precisam reforçar a sua existência todos os dias. Então, isso é muito importante. E a sociedade como um todo tem que abraçar a causa também para respeitar e para que a gente naturalize certas coisas, que um dia a gente não precise estar aqui explicando tudo isso que eu expliquei agora. O orgulho, apesar de tanto preconceito que ainda existe. Lê, muito obrigada. Adorei esse papo por aqui. Bom. Até mais. Até a próxima.